estamos de volta no nosso estudo por capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Para você que nos assiste pelo canal da Unadete, via Paz do Senhor Jesus, vem conosco se preparar para o retiro da Assembleia de Deus em Presidela do Vale, o retiro A Chama Não Pode Apagar. Hoje estudaremos, na nossa revisão preparatória para essa gincana, nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que nós estamos apresentando de forma esboçada os capítulos para simplificar o aprendizado de todos e para ficar até mesmo mais fácil de memorizar. Tá certo? Estudando o capítulo de número 3, nós vemos no versículo 1 como conservar o Pentecoste. O versículo 1 diz que Pedro e João subiam a hora nona, que era a hora da oração, ao templo. Eles subiam para orar. Tá certo? A vida de oração era o que conservaria o Pentecoste na vida dos crentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cheio uma vez não é cheio para sempre. Quem foi cheio do Espírito Santo, saiba, esvazia. Certo? Tem o enchimento, mas também tem o esvaziamento, infelizmente. Se nós não preservarmos, se nós não conservarmos, nós nos esvaziaremos daquilo que Deus nos tem dado. Então a forma de conservar é a vida de oração. Foi o que os apóstolos entenderam e faziam isso. E como nós destacamos aqui, na hora nona. Você sabe como se entende a questão da hora nona? A hora nona é 9 da manhã ou 9 da noite? Você já se perguntou se é às 9 ou às 21? Não, nenhuma das duas. Isso aqui você pode cancelar, tá? O relógio dos judeus começava a contar a partir das 6 horas da manhã, como sendo a hora 0. Então, às 7 da manhã era a hora 1. Às 9 da manhã, a terceira hora. Ao meio-dia, a hora sexta. E a hora nona, no caso, seria às 3 horas da tarde. Coincidentemente, a hora que o Senhor Jesus morreu, certo? Na hora nona. O Senhor Jesus, por exemplo, foi pendurado à cruz a hora sexta e ficou até a hora nona, 6 horas pendurado na cruz do Calvário. Quero só destacar isso aqui do versículo 1 para que o meu irmão entenda, tá certo? E como resultado da vida de oração, eles eram cheios do Espírito Santo e com ousadia puderam curar um aleijado, que está lá a partir do versículo 2 até o versículo 11, a cura deste milagre, que é também bastante interessante. Certo? Se o tempo nos permitisse, poderíamos detalhar como foi essa cura. Mas de forma simplificada, nós vamos falar que havia um aleijado à porta do templo, que era colocado ali por alguém, porque não poderia chegar lá sozinho, não podia se locomover. Alguém colocava ali a fim de que aquele aleijado, que era conhecido de todos na cidade, pudesse receber esmolas de quem fosse ao templo orar. Aquele aleijado estava ali pedindo esmolas, quando Pedro e João iam entrar ali, e ele pede esmolas, e Pedro e João, sem dinheiro, como nós falamos no nosso linguajar, duros, lisos, estavam quebrados, não tinham nada a oferecer para aquele aleijado, mas eles tinham uma fé, eles tinham o que eles criam, e eles disseram no nome de Jesus que aquele aleijado levantasse. Agora eu quero abrir um parênteses para dizer ao meu irmão, que nos assiste. Eles disseram uma palavra de fé, mas também tiveram uma atitude de fé. Você vai ver nos versículos que seguem sobre a cura do aleijado, que além de terem dito, levanta e anda, eles tomaram pela mão do aleijado e ajudaram ele a levantar. Hoje, muita gente só tem a palavra de fé, mas não tem estendido a mão para ajudar ninguém a se levantar, infelizmente. Nós precisamos ter a palavra de fé, mas também ter a mão estendida para ajudar os outros a se levantarem. Tens feito tudo isso, meu irmão? Se fazes, faz bem, e Deus é glorificado nisto. A cura do aleijado foi praticamente um novo alvoroço, um novo agitamento na cidade. Todos conheciam o aleijado. E então a repercussão daquele milagre, pois quando tomaram o aleijado pela mão, o aleijado firmou seus pés e deu um salto e saiu correndo no meio do povo, louvando e adorando a Deus. Isso foi um novo alvoroço, um novo agitamento na cidade de Jerusalém. Não esqueça, da primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 8,
a história gira em torno da localidade de Jerusalém. Não esqueça desse detalhe. Outra questão, quando são confrontados ali sobre o milagre que tinha acontecido, Pedro se levanta e faz a sua segunda pregação. O capítulo 2 registra o sermão cristocêntrico do apóstolo Pedro, que é uma maravilha. Pedro começa citando Bíblia e termina falando de Jesus. Em outras palavras, é Bíblia do começo ao fim. Provocou lá uma conversão de 3.000 almas que foram batizadas, assistidas, discipuladas, e Deus pôs alegria no povo que estava de contínuo orando a Deus no templo. A segunda pregação de Pedro é praticamente semelhante à primeira. Uma pregação esclarecedora a respeito do que o nome de Jesus faz. É exposto ali que o nome de Jesus, ele perdoa, ele cura e opera maravilhas. E que o fato de aquele aleijado ter ficado são, ter plena saúde, foi o poder do nome de Jesus, a quem os judeus haviam matado e também crucificado, tá certo? Versículos que seguem são os versículos 12 até o versículo 26, tá certo? Voltamos daqui a pouco com o capítulo de número 4. Bons estudos. E o capítulo poderia ser resumido nesta frase: Pedro e João perante, Jorão. Ok, meus queridos, continuando o nosso vídeo, estamos aqui para esboçar o capítulo de número 4, que se resume em Pedro e João perante o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era um ajuntamento de 70 judeus, ou até 71, para julgar questões religiosas. Foi um exemplo o Sinédrio reunido, que era até proibido reunir o Sinédrio durante a noite, e eles se reuniram para julgar o caso de Jesus, que era acusado de querer destruir o templo. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, assim também como Pedro e João, pelo milagre que nós já mencionamos, certo? Na primeira parte desse vídeo. Pedro e João são levados perante o Sinédrio, que era formado por escribas, sacerdotes, judeus influentes, príncipes, homens que faziam parte daquele tribunal religioso dos judeus. O capítulo está dividido, primeiramente, na primeira prisão dos apóstolos. O que eles fizeram no capítulo de número 3, o milagre, a cura do aleijado, houve uma repercussão. E o versículo 2 vai dizer que os sacerdotes se doíam por conta do milagre e da fama do que eles estavam ali a falar, do que o Senhor Jesus fazia e também anunciando a ressurreição, que é muito importante. A maioria das mensagens que os apóstolos pregavam mencionava a ressurreição, vida após a morte. Tá? E eles então são presos, levados e passam um dia e uma noite na prisão. Enquanto eles estão presos, registro aqui no versículo 1 até o 3, essa parte, a multidão daqueles que criam cresce, em vez de diminuir. Isso é muito interessante. A multidão que no capítulo de número 2 são 3.000. Aqui no versículo de número 4, o número de conversões sobe para 5.000 pessoas. É incrível isso é Deus trabalhando. E começa então uma série de interrogações naquele tribunal religioso. Eles são questionados porque estavam fazendo aquele murmúrio na cidade, porque estavam agitando o povo com essa pregação no nome de Jesus, a questão do milagre do aleijado. E Pedro, então, cheio do Espírito Santo, destaca essa questão. Eles conservaram o Pentecoste, a ousadia do Pentecoste. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta para responder ao Sinédrio. Doutores, escribas, sacerdotes, homens importantes, passam a ouvir um simples pescador, que não era exatamente um homem simples, mas um homem cheio do Espírito Santo, que pode fazer
a diferença na vida de qualquer um, independente do seu grau de instrução. Seja cheio do Espírito Santo, é isso que a Bíblia nos ensina em Efésios 5:18. Meus irmãos, Pedro responde que não foi pela santidade dele próprio, mas sim pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus foi o que trouxe a saúde para aquele aleijado. Então começam ali entre os membros do Sinédrio uma admiração. Por quê? Porque veio aos ouvidos daqueles que faziam parte da corte religiosa a notícia de que ambos, tanto Pedro como João, eram leigos, pouco entendiam, e eles estavam discursando com muita autoridade, com muita ousadia. Isto é impressionante, causa admiração do Sinédrio. E depois eles deliberam fazer uma conferência entre si, entre os 70, e na sua deliberação eles então passam a ameaçar os apóstolos. A admiração e as primeiras ameaças estão até o versículo 18, do versículo 13 até o versículo 18. A partir do versículo 21, nós vamos retornar ao texto, onde vai prosseguir as ameaças, onde eles chegam a dizer que não deveriam nem anunciar a ressurreição e nem ensinar no nome de Jesus de forma absoluta. Quer dizer, de maneira nenhuma, em nenhuma hipótese deveria ser ensinado no nome de Jesus. Seriam considerados como criminosos por fazerem isso. Porém, os homens de Deus dizem que não poderiam deixar de falar daquele que lhe tinha feito tanto bem, não poderiam deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens. Eu abro um parênteses para perguntar para você: a quem você tem obedecido? Aos homens ou a Deus? A preocupação dos apóstolos não era estar presos, mas sim obedecer a Deus. Não era sofrer ameaças, mas sim obedecer a Deus. Ele então responde de novo, o apóstolo Pedro, que destaca aqui que nós colocamos resposta dentro desse interrogatório do Sinédrio. Pedro responde mais uma vez a partir do versículo 19 e o versículo de número 20. Outra questão: quando eles não encontram crime algum em Pedro e João por causa do milagre, eles então ameaçam duramente e liberam Pedro e João. O que eles vão ao encontro dos demais irmãos e então contam o que aconteceu ali, o milagre e as ameaças. E então eles começam a quarta parte do capítulo, que é a oração e um novo enchimento com o Espírito Santo, versículos 24 até o versículo 31. Destaco aqui, meus queridos, novo enchimento. Observe que assim como no primeiro, em Atos 2, está aqui associada a oração. Quer ser cheio? Ore. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eles oraram e então Deus encheu-os de novo com o Espírito Santo. Isso aqui é um segundo enchimento. Olha, batizado uma vez é batizado para sempre. Os dons de Deus são sem arrependimento. Agora, o enchimento, que é diferente, tem muita gente que não sabe diferenciar batismo com o Espírito Santo de enchimento com o Espírito Santo. Já vi nas redes sociais, vários debates, irmãos, coisa de gente que não entende, até mesmo da linguística do Novo Testamento. Porque a palavra batismo é mergulhar. No caso, uma coisa que tem a ver com a questão do revestimento, da parte tanto do que você já tem, no caso algo dobrado, algo a mais. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Um poder extraordinário, que é o dunamis. O dinamismo que o Espírito Santo pode produzir na vida de um crente. Depois a questão do enchimento. É a questão da presença do Espírito Santo em sua vida, de forma interna. Pode alguém que não é batizado com o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo? Claro, irmãos. Olha, o João Batista, por exemplo. A Bíblia Sagrada não menciona João Batista falando em outras línguas e não há evidência alguma que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porém, a Bíblia Sagrada faz menção que ele era cheio do Espírito Santo. Certo? Para você diferenciar batismo com o Espírito Santo e enchimento com o Espírito Santo. Batizado uma vez e batizado para sempre. Agora que, uma coisa bem interessante, cheio uma vez não é cheio para sempre.
você pode se esvaziar. Isso vai depender muito do seu zelo, da sua concentração, do seu buscar a Deus, da sua vida de oração, como já destacamos no capítulo 3. E por fim, meus queridos irmãos, agora a última parte número 5, união da igreja primitiva. Fico até a vírgula, certo? Destaca o nome de Barnabé, o famoso José cognominado Barnabé, filho da consolação. Um homem que estava disposto a abrir mão do que tinha para que pudesse ver os irmãos bem. Esse era Barnabé. Você vai ver Barnabé mais uma vez nas Escrituras, sendo aquele que discipulou o apóstolo Paulo. Enquanto muitos não acreditavam na conversão de Paulo, Barnabé foi o primeiro a dizer: eu acredito, ande comigo, vou lhe ensinar, lhe ajudar. Barnabé sempre foi esse homem de Deus, um homem que ajudava os novos convertidos. Temos que ser como Barnabé, certo? A união da igreja primitiva, ela é demonstrada através da divisão dos bens. Nós já falamos, quando falamos na introdução, tem um dos vídeos lá no canal da Unadete, que você vai encontrar. A introdução, nós falamos, uma das curiosidades é, o livro de Atos ensina sobre o comunismo, no caso, todo mundo ter a questão social igual? Não, a Bíblia não nos ensina o comunismo, apesar de que a Bíblia nos ensina a ajudar o necessitado. Eu destaco que os versículos 32 até o 37 são uma passagem descritiva, quer dizer, uma passagem que menciona o fato histórico da igreja primitiva, e não uma passagem prescritiva, onde há um mandamento. Toda igreja tem que ser assim. Não, Senhor. Se você estudar a história da igreja primitiva, você vai ver que essa questão de os irmãos venderem, porque não só foi Barnabé que fez isso, vários outros fizeram, porém, Barnabé é o que leva o destaque, um dos irmãos mais conhecidos ali. Eles fizeram isso, o que não durou por muito tempo. Sempre houve aqueles que eram aproveitadores, e devido a isso, acabou-se essa questão de dividir as herdades entre todos, para que não houvesse nenhum necessitado entre nenhum dos irmãos. Tá certo, querido? Se Deus nos permitir, voltaremos em breve com o próximo vídeo sobre os capítulos 5 a seguir. Fique com Deus, bons estudos, em nome do Senhor Jesus.